Olá pessoal, aqui quem fala é Marcelo Santana com mais uma videoaula para vocês direto do casadocódigo.org. Hoje iremos falar sobre um pattern bem legal chamado Solid, que nas práticas de programação orientada a objeto é essencial. Esses princípios, quando bem aplicados, ajudam a eliminar as más práticas do código, permitindo maior facilidade de manutenção e expansão. Solid, na verdade, é um acrônimo de 5 siglas, onde cada uma representa uma maneira de resolver um problema da programação orientada a objeto, através do uso de 5 patterns. No caso dessa videoaula, o Solid, o pattern, é independente de linguagem, ok? Mas no caso desta videoaula específica, iremos utilizar a linguagem C# para implementarmos algum exemplo no final do vídeo. Vamos lá. Representado pela sigla S está o SRP, ou Princípio de Responsabilidade Única. No contexto de programação orientada a objeto, define que uma classe tem apenas uma única responsabilidade, e essas responsabilidades devem ser encapsuladas na mesma. Por exemplo, fazer sua classe de produto salvar no banco é uma boa ideia, pois o produto não tem que saber como ele deve ser salvo, não tem que entender a regra do banco. Violar o SRP pode causar algumas consequências muito sérias, como dificuldade de compreensão, ou seja, dentro do cadastro de produto, salvarmos o produto no banco, enviarmos e-mail, montarmos a regra, esse produto acaba ficando muito extenso, tendo regras que não é dele, como o do SQL, como o de e-mail, isso dificulta muito a compreensão. O próximo tópico é dificuldade de manutenção. Imagine agora que eu não utilizo mais o SQL, mas sim um Oracle. Também teria que alterar a regra de banco dentro do produto. Se seguirmos esse padrão de adicionarmos a DAO, a nossa camada de dados dentro da nossa domain, isso gerará muitos problemas. Porque imagina que isso também está dentro de clientes, dentro de produto, dentro de empresas, e eu alterei apenas o SQL. Eu terei que alterar todo o nosso domínio, ok? Isso está extremamente errado. Dificuldade de reuso. Agora eu quero estender meu produto, ok? Eu não vendo mais produto físico, eu quero estender para produtos virtuais. Ok? E produtos virtuais em específico, eu não quero que envie pelo Gmail, eu quero que envie pelo UOL. Mas como eu posso fazer isso se a minha regra está acoplada? Ok? Isso se torna impossível. Vamos ver as seguintes frases, né? Não é a carga, mas a sobrecarga que mata. Como podemos ver, às vezes adicionamos coisas nas classes que não são necessárias e acaba atrapalhando futuramente. Uma classe não deve ter e apenas um motivo para ser modificada. Que é aquele exemplo, né? Como eu disse, o produto, ele tem que... nós temos que modificar o produto só quando a regra dele for mudada. A regra do produto tem que ser mudada. Não se eu mudar de banco de dados, se eu mudar de servidor de e-mail, alguma coisa do tipo. Muitas responsabilidades em uma única coisa pode causar problemas. Que é esse exemplo que nós demos, né? Se eu alterar e-mail, me gera problema. Se eu alterar nossa conexão de dados, gera problema. Tudo gera problema dentro do nosso domínio, sendo que não é responsabilidade deles, ok? Representado pela sigla O está o OCP, ou Princípio do Aberto Fechado. Basicamente, o OCP define que cada parte do software, classe, módulos, funções, etc., devem estar aberto para extensões e fechado para modificações. Muitas vezes um software acaba se tornando obsoleto por chegar a um ponto em que fica travado, não consegue ter aquela expansão, principalmente técnica, então acaba sendo substituído por outro software mais atualizado. O fundamento do OCP é incrementar o que já está pronto, mantendo a estabilidade de software, não quando altera acaba quebrando aquela cascata de teste, ok? Aqui na imagem temos até a seguinte frase, né? Você sabia que eles copiaram a minha ideia de extensibilidade? Pois, como podemos ver, o trator estende de veículo, que possui rodas, assento e etc. Representado pela sigla L está o LSP, ou Princípio de Substituição de Liskov. Ele leva esse nome devido à sua criadora Barbara Liskov em 1988. Ela disse a seguinte frase: se para cada objeto A1 do tipo S há um objeto A2 do tipo T, de forma que, para todos os programas P definidos em termos de T, o comportamento de P é inalterado quando A1 é substituído por A2,
então S é um subtipo de T. Ou seja, um quadrado também é um retângulo, porém possui lados iguais. No caso da programação orientada a objeto, quadrado herdaria de retângulo. Então, se tivermos um método para calcular a área de um retângulo, ele também deve aceitar o quadrado, pois quadrado é um subtipo de retângulo. Representado pela sigla I, está o ISP, ou princípio de segregação de interface. Acredito que essa deva ser mais fácil de entender, porém poucas vezes praticamos. Clientes não devem ser forçados a depender de métodos que não usam. Seguindo na figura 1, podemos notar que temos uma interface iClient, onde a mesma possui CNPJ, CPF, nome, telefone e o método validar pessoa física e validar pessoa jurídica. E abaixo temos a implementação de cliente físico e jurídico, notando que ambos herdam de iClient. Mas aí vem um problema. Por que minha classe pessoa jurídica deve ser obrigada a implementar CPF, se não faz parte da regra dela? Imagine isso num teste. Será que devemos fazer um mock para testar a exceção do validar CPF? Alguns dizem, tem um método iClient, é um método que lê iClient e serve para as duas. Ou seja, eu tenho um iClient que salva no banco cliente físico e cliente jurídico, usando através da interface. Bem, isso funciona, é bacana, porém dá pra gente utilizar de uma forma melhor e segura. Na forma que está, além de ser uma péssima prática, deixa o código poluído, atrapalha os testes e deixa seu código sujeito a exceções, como podemos ver no caso, se a gente fizer um teste para pessoa jurídica, o que eu posso fazer com esse CPF? Ou pior, com essa pessoa, valida pessoa física? Não tem como, né? Cada um com a sua própria responsabilidade. Mas como podemos resolver isso? Vamos dar uma olhada na figura 2. Nesse caso, o cliente se chama pessoa, mas é o mesmo exemplo. Existe uma interface iPessoa física e iPessoa jurídica. Podemos notar que enxugamos a interface iPessoa, deixando apenas as propriedades que realmente são de responsabilidade única dela: nome, telefone e validar. Dentro de iPessoa física temos CPF e dentro de iPessoa jurídica temos CNPJ. Sendo assim, cada interface tem apenas suas implementações específicas. Agora, notando a sua implementação na classe concreta, vemos que pessoa física possui aquilo que lhe cabe: nome, CPF, telefones e validar. E pessoa jurídica, nome, CNPJ, telefones e o método validar. Agora, se precisar implementar RG, podemos fazer tranquilamente na interface iPessoa física, pois sabemos que isso é de responsabilidade dela. Agora, se quisermos implementar um e-mail, será dentro de iPessoa, pois sabemos que o e-mail serve tanto para pessoa física, tanto quanto para pessoa jurídica. Assim segue a frase: muitas interfaces específicas são melhores do que uma única interface. Representado pela sigla D está o DIP, ou princípio de inversão de dependência. O conceito do DIP diz que abstrações não devem depender de detalhes, mas detalhes devem depender de abstrações. Como podemos ver na figura 1, Client Service está dependendo da implementação, ou seja, da classe concreta do e-mail service para enviar e-mail no fim do cadastro. Mas qual o problema disso? Sempre implementei, nunca deu problema. Ok, para um software de pequena escala talvez isso não haja problema, mas em larga escala isso vira um caos. Digamos que uma RP agora, porém, e-mail service é uma classe portátil, que terá que implementar dentro de um WebForms, um Xamarin, um WPF. Agora temos que enviar o e-mail com vários pacotes, SystemNet, PopNet, entre outros, cada um na sua respectiva plataforma. Com a implementação da classe concreta, fica impossível a implementação. Agora, com a classe cliente, apenas conhecendo a abstração, como no exemplo 2, a interface, não importa o que vem, pois ele só conhece a abstração. Ele só sabe que existe uma assinatura enviar e-mail. Com esse exemplo, parece meio fácil, Eu posso pegar uma classe lá na minha classe portátil, pegar um plugin que já exista, que lê em todas as plataformas de enviar e-mail, e funcionaria. Funcionaria sim. Mas imagina que temos uma interface iGaleria, que vai buscar nossas imagens na galeria. Se eu criar
lá dentro do meu WPF, a nossa classe concreta, que vai lá, busca as imagens e traz, como eu posso reutilizar isso no Xamarin? Se as minhas referências do WPF não são as mesmas do Xamarin. Então isso acaba gerando um problema, né? Agora, se a minha classe do WPF enxergar a interface, a galeria, que tem a assinatura buscar fotos, eu posso reutilizar essa assinatura. Eu posso ir para o Xamarin, criar de outra forma, buscar na minha galeria de outra forma, porém utilizando apenas a interface, utilizando a mesma assinatura. Então não temos esse problema mais de distinção. Vamos dar uma olhada no código como é que ficou tudo isso até agora. Bem pessoal, vamos começar com o SRP. Vou mostrar o que tem de errado e como podemos melhorar, tá? Bem, aqui dentro do errado temos produto ID, nome, descrição e adicionar. Para o pessoal da antiga aí, às vezes olha isso daqui e pensa, pô, tá certo, né? Estamos usando um try, using, porque na época nós não sabíamos nem o que era um pattern, né? Bem, vou mostrar como nós podemos melhorar isso aqui, né? Reutilizar bastante isso aqui. Temos o logger aqui. Vamos ver como fica. Vou adicionar uma abaixo da outra e mostrar a diferença. Bem, temos as mesmas propriedades, tá? Porém, sumimos com a parte de conexão, de log. Nossa validação virou uma propriedade. Bem, cadê a nossa conexão, né? Por que eu removi? Começando por aí. Bem, o produto tem que saber apenas sobre ele, sobre a regra dele, tá? No caso, se eu fizer um teste em cima de produto, tá? Vou citar o produto antigo aqui. Se eu fizer um teste em cima desse produto e alterar meu SQL connection, meu produto quebra. Isso está errado, tá? Porque a conexão, o modo de salvar não faz parte do produto. O produto não tem ideia do que seja isso, tá? Nossa regra de produto seria o que? Pô, hoje minha descrição não é mais obrigatória. Então eu posso remover aqui, né? Alterar. Eu sei que isso só vai quebrar produto, tá? E cadê nossa conexão agora, né? Cadê o que aconteceu? Bem, pessoal, aqui temos no canto direito temos nossa classe produto, que é responsável somente pela entidade, tá? Nossa classe FileLogger, que vai ser responsável pelo log. Nossa classe produto e repositório, que vai fazer nossa conexão com o banco. E a nossa classe produto service, que vai gerenciar a nossa regra de negócio, né? Bem, vamos lá ver o que cada uma faz. Produto repositório. Produto repositório é simples, ela só salva no banco. Só isso. Produto repositório só é responsável por fazer essa conexão, né? Ela é a nossa DAO, nossa entidade que conecta ao banco, tá? Ela vai pegar o produto e passar para o banco, só isso. Nossa service. Aqui é uma das partes importantes, pessoal. Como podemos ver aqui, nossa service vai pegar o produto, tá? Na hora de adicionar, verificar se ele está válido, tá? Dentro de lá, podemos ver que ele vai acessar produto, a propriedade is valid, verificar se o produto está ok. Se tiver ok, ele vai mandar para o repositório, ou seja, ele vai salvar. Podemos ver que a nossa classe de service, ela é responsável por toda a regra. Aqui está a regra. Ela vai cada parte entidade separada, né? Produto verifica e o repositório salva. E aqui embaixo temos o nosso FileLogger, que é responsável por fazer o nosso log. Esse logger, ele não tem que saber como fazer log. Porque eu alterei, né? Aqui no antigo eu estava utilizando o direto, né? Salvando um texto e tal. Porque esse logger, se eu alterar esse logger aqui, eu quero acrescentar mais informações ou estou em outro dispositivo, o meu logger não pode quebrar minha classe de produto service. Ele não tem que saber como fazer um log, ele só tem que fazer o logger. Ok? Bem, pessoal, agora partindo para o OCP, vou mostrar o que tem de errado e como podemos melhorar, tá bom? Aqui, como podemos ver, temos cliente tipo, tá? É um enum, possui pessoa física, pessoa jurídica, tá? Mas como vimos já nos sliders, né? Independente de pessoa física ou jurídica, ele possui CPF e CNPJ, isso está totalmente errado.
porque cada entidade tem que ter a sua própria responsabilidade, né? No caso, se eu tentar adicionar pessoa, hoje eu tenho sindicato, pessoa sindicato, teria que adicionar mais um menu, e no caso, se eu tivesse o validar, teria que adicionar mais um if para isso. E, por exemplo, se eu altero a regra do sindicato, pode quebrar pessoa jurídica. Se eu altero pessoa jurídica, pode quebrar a física. E fica nesse ciclo, né? Bem, como podemos melhorar, né? Aqui, como podemos ver aqui na parte do certo, tá? Temos cliente físico, cliente jurídico, ICNPJ, ICPF, e-mail service e pessoa. Bem, como vimos, pessoa é sua própria entidade crua, né? Com base em suas regras. E-mail service vai ser responsável por validar o e-mail. O ICPF vai ser responsável por validar o CPF, e o ICNPJ validar o CNPJ. E ali suas implementações, né, de cliente físico, cliente jurídico. Bem, vamos para pessoa. Como podemos analisar, pessoa é uma classe abstrata, ou seja, não dá para tornar essa classe concreta, não dá para dar um new nela, né? E possui uma propriedade, um método, né, virtual, para a gente poder estender isso aqui. Ou seja, temos um e-mail service para validar, tá bom? Por que não adicionar aqui, né, contains um arroba ou jogar a regra do e-mail aqui para dentro? Imagina que amanhã o e-mail passa a ter dois arroba. Bem, teremos que entrar dentro de cada entidade e verificarmos isso, né? Mesmo que seja improvável que isso aconteça, nós temos que nos precaver. Isso é um exemplo simples, né? Temos os telefones. Lembrando, aqui é virtual, ok? Para nós podermos dar um override nisso, tá? Vamos ver como é que está nosso cliente jurídico. Cliente jurídico herda de pessoa, tá? Ou seja, vai ter nome, telefone, e-mail, tudo certinho. Possui um CNPJ, tá? Um ICNPJ. E aqui no isValid é um override, ok? Que pega a nossa classe base primeiro, tá? Nossa classe base que vem aqui de pessoa, né? Do virtual ele verifica nome, e-mail e telefone. Se isso tudo for ok, ou seja, se lá na nossa classe base pessoa isso tudo for ok e nosso cliente, nosso CNPJ for válido, então ele está válido. Então é só uma simples expressão booleana, né? Ele verifica a classe primeiro base. Se for ok, se isso daqui der false, né, ele nem passa para as próximas expressões booleanas. E aqui no físico está a mesma coisa, tá? Cliente físico herda de pessoa, dá um override no isValid, verifica se o CPF é válido, né? Bem, pessoal, como podemos ver, cliente físico, né, no caso, se eu fizer qualquer alteração, eu irei quebrar cliente físico. Ele está totalmente desvinculado ao cliente jurídico. Se eu criar pessoa sindicato, né, cliente sindicato, hoje eu consigo herdar de pessoa e criar minha própria entidade, sem quebrar as outras, né, as demais. No exemplo anterior, ou seja, se eu adicionasse aqui pessoa sindicato, a chance de eu quebrar pessoa física sem ela estar envolvida seria muito grande. Então, dessa forma, desvinculamos, né? Estamos fechados para modificações, mas abertos para expansões. Bem, pessoal, vamos trabalhar com o LSP, tá? Que é tão difícil na teoria, vamos ver se a gente consegue aprender na prática. Bem, temos a nossa classe cliente, tá? Que é abstrata. Temos um virtual no desconto. Tá? Vamos fazer como se fosse um plano de cliente, tá? Temos o cliente ouro, que vai ter R$100 de desconto no valor total. O cliente prata, que vai ter R$50 no desconto do valor total. E aqui temos nosso cliente service, que vai ter a nossa regra aí. Aqui temos um exemplo, né, de banco, de cliente aqui, com os nossos dados. Temos o cliente ouro, com valor total igual a 300, e o cliente prata com valor total de 200. E aqui temos um método de
que soma todos, né, dentro dessa lista, tá? Como podemos analisar, mesmo sendo dentro dessa lista conter cliente ouro ou cliente prata, eu consigo pegar o desconto, independente do que seja, porque ambos os clientes são um subtipo de cliente dessa classe cliente aqui, tá? Então, ou seja, cliente ouro e cliente prata são um subtipo de cliente, então eu consigo pegar o desconto e somar todos os valores, ok? Acredito que agora tenha dado uma esclarecida nisso. É bem simples, tá? É bem mais simples do que parece. É aquele exemplo que eu dei, né? Um quadrado, ele é um retângulo, porém de lados iguais. Se eu crio um método para calcular um retângulo, com certeza o meu quadrado vai poder se encaixar dentro desse método, porque um quadrado é um subtipo de retângulo. Bem, pessoal, agora vamos falar sobre o ISP. Bem, nossa primeira interface aqui é um iPessoa, tá? Possui nome, CNPJ, CPF, telefones, valida CPF e valida CNPJ. Como vimos nos slides, né? Uma pessoa não possui CNPJ e CPF ao mesmo tempo. Isso está errado, né? Principalmente na parte da implementação. Porque se eu criar uma classe concreta, implementar o iPessoa, minha pessoa física, ela nunca vai validar um CNPJ. Ela nunca vai ter um CNPJ, né? Então, dentro de um método, isso pode acabar gerando uma exceção. Até se um método buscar por interface e acabar chamando por acidente o valida o CNPJ. No caso da pessoa jurídica, a mesma coisa. Pessoa jurídica não sabe validar CPF. Ela não tem que saber, isso não é responsabilidade dela, ok? E como podemos melhorar isso aí, né? Bem, temos nossa pasta de interfaces aqui, tá? Então temos a pessoa física, a pessoa jurídica, a implementação, né, de pessoa física e a implementação de pessoa jurídica. Bem, vindo para a pessoa, demos uma enxugada aqui, né? Porque nome faz parte de ambas. Eu sei que minha pessoa física é obrigada a ter nome, telefone e verificar se ela é válida. É quase o mesmo exemplo que usamos no OCP, né? E se eu crio um pessoa sindicato? É obrigado a pessoa ter nome. Todo ser humano tem nome, né? Toda a estrutura de pessoa tem nome e é obrigado a ter um telefone para contato. E, logicamente, verificar se está tudo válido, ok? Então, pessoa física fica só com o CPF, tá? E pessoa jurídica fica com o CNPJ. A implementação disso é nome, telefone, CPF e um isValid. Simples. Eu tenho a implementação crua das assinaturas, cada uma responsável por si. Se eu alterar qualquer coisa dentro da assinatura de pessoa física, eu vou quebrar tudo relacionado à pessoa física, não à pessoa jurídica. Então isso faz com que os testes sejam mais concretos, tá? Aqui em pessoa jurídica temos nome, telefone e CNPJ, ou seja, não tenho mais a regra de CPF. Ela é responsável por si, pelas suas próprias regras, ok? E se eu precisar expandir, criar um pessoa jurídica, sindicato, eu também é possível expandir isso daí, né? Porque não tem nenhuma vinculada à outra. A interface, ela é bem ampla. Como diz, né? Eu segreguei essa interface, eu dividi isso daí. Agora podendo ser expansível. Bem, pessoal, vamos falar sobre o DIP, tá? Vou mostrar o que tem de errado. Lembrando, aqui no SRP eu falei que não estava completo, tá? Que tinha coisa para mudar. Na verdade, o nosso certo do SRP é o nosso errado no nosso DIP, tá? Lembrando, o DIP é princípio de inversão de dependência, tá bom? Nosso produto tá igual, nosso repositório basicamente está igual, tá? O que muda aqui vai ser o nosso produto service. Por que o nosso produto service está errado? Aqui podemos analisar que o nosso produto service está dando um nil, ou seja, estamos pegando nosso detalhe, estamos pegando a nossa classe concreta, tá? No caso, se
Imagina que estamos trabalhando aqui como estou no PC, com Windows Forms, tá? Provavelmente funcionaria. Mas e se eu quiser migrar o meu sistema para um Xamarin? Quero salvar isso daqui num SQLite, tá? Como isso daí seria possível? Não dá, porque dentro do meu repositório eu tenho um System, Data, Cliente, e no meu Xamarin não, tá? Então isso daí já acaba com a nossa regra toda, né? Bem, como podemos melhorar isso daí? Bem, temos o iFileLogger, produto de repositório, né? O repositório do produto e o produto service, tá? Essas interfaces. As implementações ficam as seguintes, tá? O meu produto repositório, ele vai ter uma interface, tá? Que vai simplesmente adicionar. Nosso produto service também vai ter uma interface que vai simplesmente adicionar, ok? Simples, simples e simples. Bom, mas o que tem de diferente? No nosso produto service, podemos analisar que elas estão sendo injetadas nos nossos construtores, ok? Eu não vou abordar nesse vídeo a parte de injeção de dependência, tá? Mas isso é uma injeção de dependência, ou seja, eu vou ter um container que vai me injetar automaticamente, tá? O meu FileLogger aqui, ele vai analisar, ver qual classe é vinculada a esse FileLogger e vai injetar automaticamente na hora que eu quiser instanciar essa classe, tá bom? Então, ou seja, aqui eu estou chamando a assinatura da minha interface, tá bom? Eu não sei o que vai vir por trás. Se eu tiver no Xamarin ou no Windows Form, não importa onde eu esteja, eu simplesmente estou vendo uma assinatura. Ou seja, eu posso fazer isso de várias formas diferentes, tá bom? O meu FileLogger, se eu tiver no Windows, eu quero salvar num TXT na unidade C. No Xamarin, eu quero mandar por e-mail, alguma forma diferente, entendeu? Então isso acaba ajudando muito. Por quê? Como já diz o DIP, né? Módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações, tá? Lembrando, abstrações é aquilo que não é concreto, né? Ou seja, é só assinatura, tá bom? Bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado. Por enquanto é isso. Se eu ajudei, por favor, deixa aquele like no YouTube, se inscreva no canal, tá? Qualquer dúvida, só mandar nos comentários que a gente responde. Obrigado, até mais.